Esqueça tudo o que você viu nos livros infantis. Esqueça a girafa com o pescoço para fora da janela, o barquinho redondo flutuando em águas calmas, e o elefante sorrindo no convés. Se a Arca de Noé existiu de verdade, ela não foi um conto. Ela foi, muito provavelmente, o maior feito de engenharia naval da história antiga, menos ou talvez um projeto impossível para a tecnologia da época. Estamos falando de uma estrutura projetada não para navegar, mas para sobreviver ao fim do mundo. Pense comigo. Como um homem, milhares de anos antes da invenção do aço ou dos motores a vapor, poderia construir uma embarcação maior que muitos navios de guerra do século XX? E mais importante, como essa estrutura de madeira suportaria as forças titânicas de um tsunami global, sem se partir ao meio? A resposta pode não estar apenas na fé, mas em uma matemática tão precisa que a engenharia moderna ainda usa os mesmos princípios hoje. Prepare-se, porque vamos desmontar o mito e analisar o projeto. Esta é a verdadeira engenharia por trás da Arca de Noé. Para entender a magnitude desse projeto secreto, precisamos primeiro ter uma noção real da escala. A maioria das pessoas lê a Bíblia e passa direto pelas medidas, os tais côvados, sem entender o que isso significa fisicamente. O texto antigo descreve a arca com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Se usarmos o côvado real egípcio ou o hebraico antigo, estamos falando de uma caixa gigantesca de aproximadamente 150 metros de comprimento. Isso é maior que 3 ônibus espaciais da NASA enfileirados. É mais longo do que um campo de futebol oficial e meio. Por séculos, céticos riram dessa descrição. Eles diziam que era fisicamente impossível construir um navio de madeira desse tamanho. E honestamente, eles tinham um ponto. A madeira é flexível. Quando você constrói um navio muito longo, ele sofre com 2 fenômenos brutais no mar: o alcabramento e a contra. Basicamente, quando uma onda levanta o meio do navio, as pontas caem. E quando a onda levanta as pontas, o meio cai. Com 150 metros. Um navio de madeira comum se partiria como um palito de dentes na primeira tempestade. Então, como a arca não quebrou? É aqui que a história deixa de ser apenas religião e vira pura física naval. Em 1993, um grupo de engenheiros e arquitetos navais coreanos, liderados pelo Dr. Seon Rong-Cheon, decidiu colocar as medidas da arca à prova no Centro de Pesquisa de Navios de Classe Mundial da Coreia do Sul. Eles não estavam lá para provar a Bíblia. Eles estavam lá para testar a hidrodinâmica. O que eles descobriram chocou a comunidade científica. Eles perceberam que a proporção da arca menos a relação entre comprimento, largura e altura era do 30 para 5 para 3. Essa proporção específica é o que chamamos de número de ouro da estabilidade naval. Se a arca fosse mais longa, ela quebraria. Se fosse mais alta, ela capotaria com o vento. Se fosse mais larga, a navegação seria instável, causando um enjoo mortal em qualquer ser vivo lá dentro. Os testes de simulação mostraram que a arca poderia inclinar até quase 60 graus, e ainda assim, voltaria sozinha para a posição vertical. Para você ter uma ideia, um navio moderno corre perigo se inclinar mais de 20 graus. A arca era, essencialmente, inafundável. Ela não foi desenhada para velocidade. Ela não tinha leme, não tinha velas, não tinha proa afiada para cortar. A água, ela era uma barcaça de sobrevivência. O design priorizava uma única coisa: capacidade de carga e estabilidade absoluta em um oceano caótico. Quem quer que tenha desenhado essa planta conhecia a hidrodinâmica avançada, milhares de anos antes de Arquimedes entrar em uma banheira. Mas a estabilidade é apenas a ponta do iceberg. Vamos falar sobre o material. O texto menciona madeira. De Gopher. E aqui está o mistério. Ninguém sabe exatamente o que é madeira de Gopher. A palavra aparece apenas uma vez na história. Alguns botânicos sugerem cipreste, outros cedro, mas existe uma teoria fascinante de engenharia de materiais. Aqui, alguns linguistas e engenheiros sugerem que Gopher não é uma espécie de árvore, mas um processo. Poderia se referir à madeira laminada ou tratada. Pense bem. Parasip.
As tensões de uma estrutura desse tamanho, você precisaria de vigas que árvores normais não fornecem. Se Noé e seus filhos tivessem acesso a uma técnica de laminação, colando camadas de madeira com resina para criar vigas super resistentes, isso explicaria como a estrutura aguentou. E falando em resina, o projeto especificava que a arca deveria ser calafetada com betume por dentro e por fora. Isso é crucial. Betume é, basicamente, asfalto natural, impermeabilização pesada. Isso transformou a caixa de madeira em um bunker hermético. Mas isso cria um novo problema mortal: ventilação. Engenheiros de fluidos analisaram isso. Abertura central ou superior, combinada com o movimento do navio nas ondas, criaria um efeito de bombeamento natural. O vento passaria por essa abertura superior, criando uma zona de baixa pressão que puxaria o ar viciado de dentro para fora, permitindo que o ar fresco entrasse. É o mesmo princípio que usamos em grandes galpões industriais. Hoje, a tempestade que ameaçava o barco era o motor que mantinha o ar respirável lá dentro. É uma engenharia passiva brilhante. Agora, vamos tocar no ponto que todo mundo adora debater: a logística. Como couberam todos os animais? Essa é a pergunta de $1 milhão. Os céticos imaginam milhões de espécies besouros, ursos polares, canguros. Mas se olharmos para a taxonomia biológica, a classificação dos seres vivos, a história muda. Ou o texto fala M gêneros, não espécies. Você não precisa de um casal de poodles, um de pastores alemães e um de chihuahuas. Você precisa de um casal do gênero canino. A variabilidade genética dentro desse casal seria suficiente para, ao longo dos séculos pós-dilúvio, gerar as raças que temos hoje. Estudos de viabilidade calculam que a arca precisaria levar algo em torno de 7.000 a 16.000 animais. No máximo. Parece muito? Lembre-se do tamanho da embarcação. Com 150 metros de comprimento e 3 andares, a arca tinha uma área de convés equivalente a 20 quadras de basquete. O volume total era de cerca de 40.000 metros cúbicos. Isso é espaço suficiente para colocar mais de 500 vagões de trem de carga. Cálculos logísticos mostram que os animais, sua comida e a água, ocupariam menos de 60% do espaço total. Havia espaço de sobra. O verdadeiro desafio não era o espaço, era o gerenciamento de resíduos. Como lidar com toneladas de esterco diário sem doenças? Algumas teorias de engenharia antiga sugerem o uso de pisos ripados, menos algo comum em fazendas modernas, onde os resíduos caem para um nível inferior, onde poderiam ser compostados ou despejados no mar através de sistemas de gravidade. Além disso, muitos animais entram em estado de torpor ou hibernação durante condições extremas de estresse ou clima, o que reduziria drasticamente a necessidade de comida e a produção de resíduos. Mas há um detalhe na construção que, muitas vezes, passa despercebido e que revela uma sofisticação técnica assustadora. A construção naval antiga, como a dos vikings ou dos romanos, usava um método de casco primeiro ou encaixes complexos. Se a arca usasse um método de espigas e encaixes travados, a estrutura seria flexível. Isso é vital. Cai num terremoto. Um prédio flexível balança e fica de pé. No mar, a rigidez é morte. A madeira precisa trabalhar. O projeto da arca, com suas proporções e provável estrutura interna de colunas e vigas, os 3 andares, funcionariam como reforço estrutural, como uma treliça. Permitia que a embarcação absorvesse a energia das ondas gigantes sem colapsar. Existe também a questão da mão de obra. Muitas vezes imaginamos Noé e 3 filhos batendo prego sozinhos. Mas o texto bíblico e textos históricos paralelos sugerem um período de construção de décadas, talvez até 100 anos. Isso não foi um projeto de fim de semana. Foi um empreendimento industrial. É muito provável que eles tenham contratado mão de obra usando guindastes primitivos, sistemas de alavancas e roldanas. Estamos falando de uma civilização pré-diluviana que, segundo algumas interpretações, poderia ser tecnologicamente avançada de maneiras que desconhecemos, tendo seu conhecimento apagado justamente pela catástrofe. E aqui entramos na parte mais intrigante
As descobertas modernas. Existem formações geológicas na Turquia, na região dos Montes de Ararat, que têm exatamente as medidas descritas e a forma de um navio. O sítio de Durupinar, por exemplo, radares de penetração no solo mostraram estruturas que parecem cavernas artificiais ou madeira petrificada organizadas em linhas retas, como vigas de canvis. Ainda que não tenhamos a madeira fumegante, o que a ciência moderna provou é que o conceito da arca é sólido, não é um mito fisicamente impossível. Se você tivesse os recursos, o tempo e a planta descrita em Gênesis, você construiria um navio mais estável que o mundo antigo já viu. A verdadeira engenharia por trás da Arca de Noé nos diz algo profundo. Seja você uma pessoa de fé ou um cético, você tem que admitir. Quem escreveu aquelas instruções há milhares de anos entendia de estabilidade naval melhor do que os construtores de navios do século XVIII. Era sorte, era observação, um conhecimento que nos foi dado. Talvez o maior segredo da arca não seja onde ela está enterrada, mas sim como um projeto tão perfeito. Foi concebido em uma era onde supostamente mal sabíamos escrever. A arca não é apenas um ícone religioso, ela é um desafio intelectual, um monumento de engenharia que continua de pé diante dos testes da física moderna. Muita gente diz, no papel, tudo é bonito, até prédio torto fica em pé na planta. Mas será que essa caixa gigante flutuaria mesmo? Ou afundaria como uma pedra na primeira onda? Para responder a isso, não precisamos de fé. Precisamos de testes de campo. E a história tem dois exemplos brutais disso. Vamos viajar no tempo, para a Holanda. No início do século XVII, imagine um rico comerciante menonita, chamado Peter Janssen. Em 1604, Janssen estava cansado de ouvir as pessoas zombarem das proporções da arca. Ele decidiu que não ia apenas argumentar, ele ia construir. Obviamente, ele não fez uma do tamanho original. Ele não queria falir. Ele construiu uma réplica em escala reduzida, mas ele manteve a proporção sagrada. 30 de comprimento, 5 de largura, 3 de altura, enquanto os construtores de navios da época riam dele, dizendo que aquilo parecia um tijolo e não navegaria. Janssen colocou a barcaça na água. O resultado calou a boca de todo mundo. O navio não apenas flutuou perfeitamente, como Janssen descobriu algo que mudaria a economia holandesa. Devido ao formato de caixa, aquela embarcação conseguia carregar 1/3 a mais de carga do que qualquer outro navio de guerra ou mercante, da mesma envergadura da época. Era lento? Sim. Mas era uma máquina de lucro e estabilidade. O design era tão eficiente para carga que os holandeses começaram a copiar o tiolo do Nou para seus próprios navios comerciais. E a arca não era. Pangaea's Rail, ela era um modelo de negócio viável. Mas você pode pensar, ok, isso foi há 400 anos com uma miniatura. E a física pesada? É aqui que entram os estudantes de física da Universidade de Leicester, no Reino Unido. Recentemente, um grupo de estudantes decidiu que não aceitaria o mito sem fazer a matemática pesada. Eles pegaram as dimensões bíblicas, converteram o côvado antigo para cerca de 48 centímetros e aplicaram o princípio de Arquimedes e a física de flutuabilidade moderna. Eles calcularam a massa da madeira de gofer, assumindo uma densidade próxima à do cipreste, o peso da estrutura 1, o mais importante, a carga máxima antes do colapso. A pergunta era simples. A arca afundaria com 2 animais de cada espécie a bordo? Os cálculos foram publicados no Journal of Physics Special Topics. A conclusão? A Arca de Noé poderia suportar o peso de 2,15 milhões de ovelhas sem afundar. Você ouviu direito, mais de 2 milhões de ovelhas. Considerando que existem muito menos espécies do que isso que precisariam ser salvas. Lembra da questão dos gêneros que falamos antes? A capacidade da arca não estava no limite. Ela estava, na verdade, ela tinha uma margem de segurança absurda. O que os experimentos de Peter Janssen no século XVII e os cálculos de Leicester no século XXI nos mostram. É a mesma coisa. Quem projetou a arca não estava chutando medidas. O projeto considerava tolerâncias de peso e eficiência de carga,
que batem exatamente com o que a física exige hoje. É muito difícil acreditar em sorte quando a matemática bate tão perfeitamente. No fim das contas, a Arca de Noé representa a ideia definitiva de sobrevivência contra todas as probabilidades. A engenharia por trás dela, menos a proporção perfeita, a ventilação passiva, a integridade estrutural menos mostra que as histórias antigas podem carregar verdades técnicas que levamos milênios para redescobrir. Se este mergulho na engenharia antiga explodiu sua mente, você precisa ver o que descobrimos sobre a construção das pirâmides e se elas realmente poderiam ser usinas de energia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você curtiu essa análise técnica e quer que a gente desvende mais mistérios históricos com a lupa da ciência, deixa seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo projeto secreto. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima descoberta.